Purificar a si mesmo. O cristão purifica a si mesmo? Exato, neste trecho da palavra, nós vemos que a pureza não é uma opção para o cristão, mas uma das maiores evidências da sua conversão, da sua salvação. Se nós realmente temos fé em Cristo para a salvação, nossas vidas devem ser marcadas por uma santidade pessoal, porque de fato nós procuramos nos santificar e buscar uma santidade como Deus é santo. Então esses falsos mestres do gnosticismo, eles se infiltravam na igreja e acreditavam que o corpo físico era mau e de pouca consequência nas questões religiosas de santidade. Assim, eles se entregavam aos desejos carnais e ensinavam todo mundo a fazer o mesmo. Olha, a carne é ruim mesmo, vai que vai, faz a festa. Eles de fato eram marcados pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quer dizer, eles usavam da sua liberdade quanto ao pecado para pecar mais ainda. Se eu estou salvo, vamos aproveitar a vida. Enquanto a Bíblia diz o contrário, se eu sou salvo, se eu nasci de novo, se agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, agora eu vou desejar de forma mais ardente a minha santidade, a minha santificação. E quanto ao pecado, eu vou ter cada vez mais nojo, mais repulsa quanto a ele. Por isso que é complicado você exigir santidade de quem ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo vai querer a santidade. E veja que esse é um problema não só da época de João, mas um problema contemporâneo. Muitos cristãos têm um certo desdém por qualquer ensinamento que restrinja a carnalidade, por ensinamentos que promovam a pureza moral. Em nome da graça, alguns ignoram, reinterpretam ou negam os mandamentos quanto à santidade. E aí os que lutam por um processo de santificação e pureza são rotulados como fanáticos e legalistas. Mas as pessoas esquecem que a santidade é uma característica distintiva de Jesus Cristo e do verdadeiro cristão. Todo cristão purifica a si mesmo assim como ele é puro. Esse papinho de dizer, pela fé eu já estou no céu. Não, pela fé os meus pecados foram justificados em Cristo Jesus. E agora, uma vez justificado, eu desejo ser santificado. Eu desejo buscar essa santidade prática e processual, sem a qual ninguém verá o Senhor. É óbvio, eu concordo, nós temos que evitar ao máximo o legalismo dentro da igreja. Mas também não podemos deixar de lado a pureza moral bíblica. E veja que muitos descrentes rejeitam a mensagem do Evangelho e nem querem dar ouvido a ela por causa do testemunho de pessoas não santas, de pessoas que não buscam a santificação. E aí a igreja sofre de numerosos males que provêm dessa falta de santidade. Pior ainda, muita gente que tem confiança quanto à sua vida eterna, mas não tem base bíblica alguma para essa segurança, enchem os bancos da igreja. Para essas pessoas, a procura da santidade e a ideia de disciplina com o propósito da piedade são estranhas a eles. Eles jamais foram advertidos ou instruídos de que uma das grandes marcas da conversão é um anseio enorme por pureza pessoal, que conduz a uma busca autêntica e repetitiva por ela. E aí, mais uma vez, eles se esquecem de que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos ter uma visão cristã quanto à pureza. Neste texto que estamos vendo, as palavras puro e purifica derivam da mesma raiz grega, hagnos, que significa uma pessoa ou coisa que seja pura, ou algo, uma pessoa que precisam de purificação. E aí João descreve o crente como alguém que purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. E note que o verbo está no presente, purifica, indicando uma ação contínua. Porque o avanço do crente em pureza pessoal não é um resultado de um momento, mas de um processo. É por isso que os teólogos e expositores da palavra chamam essa santificação de santificação progressiva. Por isso, a santidade é um resultado da obra da providência progressiva de Deus para uma luta diária do crente em busca de uma maior pureza, mediante a palavra de Deus, a oração, a separação do mundo e a comunhão com os irmãos. E veja que nesse texto o verbo purifica é seguido pelo pronome reflexivo a si mesmo. Quer dizer, aquele que está sendo purificado deve trabalhar em sua purificação. E isso não nega de forma alguma a participação de Deus nesse processo. Embora a nossa regeneração seja monergista, quer dizer, pelo movimento de uma só pessoa, no caso Deus, a nossa santificação não, ela é sinergista. É um resultado da obra de Deus com a cooperação do ser humano.
Então, a minha fé, que traz justificação da parte de Deus, é um ato monergista, é Deus quem faz isso, sozinho. Já a minha santificação progressiva, ela é sinergista, é Deus atuando e eu respondendo. E por isso que Deus nos deu um novo coração, para buscarmos a santificação. Então, purificação ou santificação é um trabalho sinergístico, em que Deus e o crente participam ativamente para alcançar algo desejado. Deus dirige o caminho desta obra pela habitação do seu Espírito e pelos multiformes atos de sua providência. E por causa dessa obra de Deus é que o crente é conclamado a purificar a si mesmo, como Cristo é puro, e limpar-se de toda imundícia da carne, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Então, o desejo do crente por santidade é um resultado do novo nascimento. Mas não só isso, Deus continua operando em todo crente para a santidade. Acha pouco? Deus ainda promete ser vigilante sobre os seus filhos, atuando com disciplina. E por isso que a gente afirma sem medo, a santificação progressiva é uma característica encontrada na vida de todas as pessoas que se converteram. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.